Klaus, pra mim, é um árbitro que ele não faz o melhor ano, na minha opinião. Já teve anos melhores do que esse. Mas é um cara que, quando ele apita jogo do meu time, por mais que eu saiba que ele é um ser humano, passível de erro, ele é um cara que eu fico tranquilo, porque eu acho que o estilo de arbitragem dele, pra quem entende de futebol, sabe que o cara é honesto. Tem cara que você olha e fala assim, esse cara é um bandido. Você não vai falar que esse cara é um bandido e tá querendo fuder com o meu time. Você olha, você sabe que o cara tá fazendo aquilo. O jeito do cara tocar o jogo. Te deixa com raiva, exatamente, né? Te deixa com muita raiva. Exato. Esse cara tá roubando. Exato, exatamente. Eu não gosto... O Klaus não é esse cara. Eu vou te falar, eu não gosto de usar, até pela convivência que eu tive, o cara é um bandido, o cara tá roubando. Eu jamais falaria isso. Eu sei. Eu costumo falar que o cara é ruim e não deveria estar lá. E muitas vezes ele tá lá por política. Entendeu? Mas eu acho que dá pra diferenciar o cara que é ruim. Esse é o problema. Você tem cara que é ruim. Tem. Que não tem, desculpa, gente, mas que não tem competência pra estar lá. Mas a política leva o cara lá. Por quê? Porque em tudo, futebol é política, né? Sim. Então você tem aquela política de eu gosto mais de você, você é mais legal, você é mais bonitinho. Pro jogo. Entendeu? Você. Não, até em questão de amizade mesmo. Ah, sim. Ou eu sou amigo de alguém que me ajuda. Eu não tô falando que foi isso que aconteceu, mas quem não lembra da Batalha dos Aflitos? Sim. Vocês lembram da arbitragem da Batalha dos Aflitos? A arbitragem foi o ponto alto do jogo, várias expulsões. O que aconteceu com Quem aquele era o árbitro? Ele acabou, faz tempo, Beltrame. O Beltrame. O que aconteceu com ele depois daquele jogo? Sumiu. Não, ganhou o escudo do FIFA. Ele ganhou o escudo do FIFA. Depois daquele jogo. Então, é isso que eu falo. Nem sempre é o melhor. Mas você é mais meu amigo, você é mais bonitinho, você é mais legal, entendeu? Ou você é afilhado de não sei quem. Não acontece isso com jogador de futebol, gente. Acontece. É. Em várias áreas da vida. Em várias áreas da vida. Não é só na arbitragem. O que explica o Sávio Pereira de Sampaio, irmão do Hilton, ser árbitro FIFA hoje? O que explica? Não tá nem fazendo Série A, hein? Não Ganhou tá nem, escudo não. FIFA esse ano, errou na Série A. Errou várias vezes. Aquele Inter e Botafogo, não foi? Aí tá na Série B, Série B, errou no Ceará e Santos, que ele anula um gol lá do Léo Batistão, que é um negócio inacreditável. No meio de campo, né? No meio de campo, ele marcou uma falta que tinha acontecido há 200 anos atrás lá e que foi uma falta dupla. E que Mas foi eu vou falar mais. A gente normalmente fala do árbitro de campo. Eu fiz uma matéria esses dias falando do árbitro de vídeo. Sim. O Adriano, eu não sei falar o sobrenome dele, ele errou no jogo Inter e Fluminense. Errou assim. Ele, pelo áudio, que foi mostrado o áudio, que era a questão do impedimento, ele mostrou que ele não conhecia a regra do jogo do impedimento. Ele falou assim, mas o tronco não conta se tiver à frente. O avar dele salva ele. O avar dele que salva ele, o árbitro assistente dele que salva ele, fala, não, conta sim. Caralho, o cara não sabia uma regra básica do impedimento. Minha mãe sabe que eu conto. E agora outra foi na série, foi no jogo do Vasco. Ele não saiu de escala. Mostrou ali desconhecimento de regra. Ele não saiu de escala. Tava na série B no jogo do Vasco. Aí tinha uma questão do gol anulado do Vasco. O Vasco perdeu, acho que pro Brusque. 2 gols anulados do Vasco. Aí na conversa tem um braço do jogador do Vasco e depois ele faz o gol. O cara fala, ele fala assim, mas não é mão imediata, né? Aí o avar, que era o mesmo da outra vez, salva ele de novo. Meu Deus. Fala, não, se foi mão, é mão imediata, sim, o gol tem que ser anulado. E isso tá no áudio, no site da CBF, gente. Qualquer um entra lá e escuta. O cara falando. E ele tá escalado. E ele não saiu de escala. Então a gente fala muitas vezes do árbitro de campo, mas por que o cara que não sabe regra, que o áudio mostra que ele não sabe, tá exposto no site da CBF, não sai de escala? Renato, isso é culpa do CNM? Isso pra mim é comissão. Por isso que eu falo que o processo tá errado. Por isso que eu falo que às vezes a gente reclama só ali, mas tem erro lá atrás. Como que você continua escalando um cara desse? Que tá mostrando pra você que não conhece a regra do jogo. Não, e a Edna, por exemplo, falando de mulher na arbitragem, ela errou
ela teve um erro e foi praticamente esquecida. E tá voltando agora, Tá né? voltando. E depois as mulheres, né? Muitas das mulheres. E aí você só tem a Edna de apito. Mas a gente teve que cobrar forte. O público teve que cobrar forte Eu lembro pra disso. Edna voltar. E olha que interessante, os torcedores, a imprensa cobrou a volta da Edna. Olha que ponto a gente chegou. Sim. Então, assim, é isso que eu falo. Envolve muito mais, gente. Envolve muito mais. Então, às vezes, o cara é ruim. Você vai falar pra mim que um cara que não conhece a regra do jogo, tá fazendo Série A de brasileiro, Série B de brasileiro, é bom? Se ele errou uma vez, você ainda fala, ó, esqueceu ali. Mas duas? É. Então, o problema não é só no campo. A gente tem problema no VAR. E o problema tá onde? No processo. É. Tá no processo de quem escala. E aí vai muito além. Que é isso que eu falo. Todo ex-jogador pode ser um bom treinador? Vocês acham que todo ex-jogador vai conseguir virar um bom técnico? Não. Claro. Ou um bom comentarista? Por que que necessariamente um ex-árbitro vai virar um bom gestor? Sim. Você ser gestor envolve muito mais do que você ter tido um escudo FIFA. É. Muito mais. E aí o que que você pega? Ah, vou formar minha comissão. Esse foi FIFA, esse foi FIFA, esse foi FIFA. Vou colocar aqui. Quem disse que porque eles foram FIFA, ou porque Até porque foram os bons critérios- árbitros, É. vão ser bons gestores de arbitragem. Sim. Então, sim, eu falo, a bola de neve é muito maior. Você acha muito que a maior. profissionalização da arbitragem envolve isso? A gente teve o Arnaldo Ribeiro aqui, ele falou que os árbitros já são profissionais. Eu discordo. Eu acho que não só a profissionalização, mas a independência da arbitragem como ocorre na Inglaterra. Tirar das mãos da CBF. Tirar das mãos da CBF e das federações. Ser um órgão à parte. Eu acho que isso precisa. Isso precisa, porque não adianta você falar que se tem um erro de arbitragem, um presidente não vai lá. Ô, errou contra o meu time. Ô, a arbitragem tá errando demais. Isso faz Ô, diferença? olha ali. Faz, cara. Se não fizesse, ninguém Você reclamava. já vivenciou isso? Já viu alguma coisa assim nesse sentido? Olha, eu vi e o que tinha assim, ó, que batia o pé e falava assim, aqui quem manda sou eu, era o Coronel Marinho. Porque clube reclamar é todo dia. Nossa, ele apanhou muito, né, na época. Então, mas o Coronel Marinho dava a cara a bater e ele falava assim, o departamento de arbitragem é meu, eu comando aqui. Uhum. Então, não vem falar que você quer vetar árbitro no jogo, que eu vou analisar se o árbitro deve ser vetado ou não. Se tem problema ou não, se eu tenho que mandar ele para reciclagem ou não. Então, nesse ponto, sim. Mas, no geral, a gente tem aí, com essa mudança na comissão, né, agora, você tem alguns que foram mandados embora da CBF e trouxeram gente nova. E tem eu não vou citar o nome, mas ele tá até com um blog escrevendo, né? E ele, em uma das matérias dele, ele falou assim, é complicado a arbitragem ir pra frente quando você tem interferência de fora do departamento da arbitragem no departamento de arbitragem. Entendeu? Então, é isso que eu falo. O buraco é muito mais além daquilo que a gente vê. O problema que a gente vê no campo é o produto final. E aí eu vou até voltar naquilo que você falou quando você estava falando da questão das faltas, que você falou da questão do cartão. Né? Que no primeiro tempo os árbitros não dão cartão. Aí no segundo tempo tem falta menos pior, vamos dizer, do que uma falta do primeiro tempo, ele vai lá e aplica um cartão amarelo. Você fala, pô, mas aquela falta no primeiro tempo foi muito mais pro amarelo, ele não deu, do que no segundo tempo. Isso entra orientação. E entra até questão de leitura, além de livro de regras, e orientação da FIFA. Então, assim, os árbitros fazem cursos, fazem aprimoramentos, né? Em 2019, eu tive a oportunidade de fazer um curso com o pessoal da FIFA. Em Paris, que estava tendo a Copa do Mundo Feminina. Uhum. E até esses tempos atrás, eu até postei que eu achei o slide que eu tinha tirado foto, que a gente os árbitros fazem muito vídeo teste. Então, você coloca o lance na TV ali, e aí você chega lá, você tem um papel que você vai marcar. Não falta, pênalti, sem cartão, cartão amarelo, cartão vermelho.
você tem que ir colocando tudo isso nos lances e depois eles vão mostrando. Veio a paleta de cores da FIFA. Então, é instrução FIFA. Um quadro com paletas de cores. Então, é tipo, essa falta é branca. Aí vai ficando amarelinho, que vai ficando laranja, que vai ficando vermelho, mas põe um nível de 0 a 10 de uma cor branca, que vai de amarelo, laranja para vermelho. E aí, eles colocam, olha, essa falta é um laranja. Então, vamos dizer que é uma falta pouco para amarelo. Ela foi uma falta forte para você dar só um amarelo, mas ela não é tão forte para você dar um vermelho. Então, você tem um cartão laranja. O que o árbitro vai analisar nessa questão do cartão laranja? Ou numa falta que está entre não cartão e um amarelo? O tempo de jogo. O controle de jogo. O jogo está no seu controle? Se você amarelar esse jogador, você vai ter problema. Se você expulsar esse jogador, vai acalmar o jogo ou vai dar um problema a mais para você no jogo? Teve um lance assim, que eu vou ser muito sincera com vocês agora, e eu falo porque eu tava comentando. A semifinal agora da Libertadores. O jogo de volta do Flamengo. Felipe Luiz deu uma entrada que era um cartão laranja. A entrada do Felipe Luiz. Um jogo que o Flamengo já estava classificado, porque já tinha goleado lá, já estava ganhando aqui. Você ia tirar o jogador do Flamengo da final da Libertadores. Era um jogo que ele dá uma entrada mais forte, mas atinge o pé com o pé. Então não pega no tornozelo, não pega na canela. O árbitro, numa hora dessa, vai analisar tudo isso. Ele vai. E isso tá dentro das orientações que os árbitros recebem da FIFA. E a gente tem que também ter essa noção. Nessa hora, eu concordo de proteger o espetáculo, não tirar o jogador de uma final. Se você percebe que não foi pra quebrar, etc e tal. O que me incomoda muitas vezes é nessa faixa do branco e o amarelo, que às vezes o árbitro dá um amarelo pra controlar o jogo e tal. Ah, não, dou um amarelinho aqui, vou controlar. Só que aí, muitas vezes, ele não dá o amarelo, e aí ele vai amarelar um outro cara que fez uma comemoração igual o Neymar disso aqui. Isso é a morte do futebol. E eu sei, não é culpa do cara, não é a culpa, regra. Porque é a regra. Mas aí eu vou te dar outro exemplo, então. Isso é triste. Eu vou te dar outro exemplo, porque a regra da comemoração, ela ainda é muito clara. Então a gente sabe quando o árbitro vai amarelar ou não. Mas eu vou te falar da Premier League. Uma coisa que tem me incomodado na Premier League, e eu adoro Premier League. Os árbitros estão dando muitos cartões por segurar a camisa. E pela regra de jogo, nem todo segurar é cartão. Pela regra ali, crua, vai ser cartão aquele segurar, que eu puxei a sua camisa. Se você impedir um ataque promissor, se você impedir uma oportunidade clara de gol, sem disputar a bola. Se não, um segurar, muitas vezes no meio campo, que não vai impedir um ataque promissor, nada disso, não é falta sem cartão. Só que você tem um outro ponto da regra que fala de conduta antidesportiva. E a conduta antidesportiva fala em mostrar falta de respeito ao jogo. Que é também super subjetivo. O que é mostrar falta de respeito ao jogo? Entendeu? É muito subjetivo. Eu não sei o que é. E aí, dentro disso, das orientações, é isso de segurar. Aquele segurar assintoso. Entendeu? Que se só foi pra matar a jogada, parar o cara, mesmo que você não impede um ataque promissor, é pra amarelar. E estão batendo muito forte nisso nos árbitros. E aí, outro dia eu tava fazendo um jogo da Premier League, eu não vou lembrar qual. Os 3 cartões amarelos no jogo foram por segurar. E segurar assim, esse segurar. Só que teve entrada que o cara veio e deu no meio. E o árbitro não dá cartão. Pô, jura pra mim que o segurar é pior do que uma entrada temerária que você desconsidera o risco pro adversário e aí essa entrada você deixa passar? Exato, cara. Mas o segurar você não deixa e aplica a cartão? Exato. Isso é uma coisa que eu tô vendo muito na Premier League e tá me incomodando.
É. Que muitas vezes você não consegue falar no ar. Por isso que eu falo que o nosso papo aqui é legal. Porque o cara nem te chama Você pra falar consegue desse falar, lance. não? É, o cara nem te chama, o cara vai te chamar pra lance capital. Exatamente. Então, assim, é legal esse papo nosso, que você consegue falar coisas que muitas vezes não... Na TV você não consegue, porque é um negócio mais restrito, né? A gente não tem esse bate-papo do que é arbitragem e tal. Mas são as orientações que eles estão recebendo. E aí eu discordo, é isso que eu falo, tem muitos pontos que eu discordo de regra, de orientação, que a gente fala, pô, não é a realidade do futebol. Uma outra coisa